pessoal, eu sou o Daniel e vamos brincar de história de gigante Golias e de Davi. Você quer contar a história do gigante Golias e do Davi? Sim. Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu estou com a Jéssica Fernandes. Muito obrigada, Jéssica, né? É a segunda vez que a gente conversa. Foi bem legal a primeira vez, né? Que foi a consultoria ao vivo. Então, você vai abrir com chave de ouro, né? A primeira aluna a ser entrevistada. Tá bom? Então, assim, quem não conhece, esse é um quadro, né? É um episódio, na verdade, que é uma entrevista com as alunas, que neste quadro eu bato um papo com uma aluna minha para que ela possa contar como ela conseguiu ajudar o filho autista a se comunicar. Como eu falei, hoje é a Jéssica Fernandes, a mãe do Daniel, e eu já vou passar a palavra para ela, certo? Que o objetivo é que ela fale. E aí eu quero saber, Jéssica, de você, como foi que você descobriu o autismo do Daniel? Então, eu que agradeço a oportunidade, né? Eu vejo que há um ano atrás eu estava nessa agonia, assim, de intervenção precoce, de procurar o tratamento, né? E daí eu tive a oportunidade de conhecer o PAP e foi, assim, num momento bem desafiador, né? De pandemia, que a gente não podia correr com as intervenções e na época, um ano atrás, né, ele estava com 2 anos e 9 meses. Hoje ele está com 3 anos e 9 meses. O autismo do Daniel, a gente descobriu meio que em casa, observando eu, meu esposo, minha irmã. Desde um ano eu já tinha, assim, desconfianças, né, quando ele tinha um aninho. Depois eu até montei um arquivo com vídeos dele desde 6 meses. E eu fui montando esses vídeos e, para minha surpresa, nos vídeos, desde os 6 meses, eu já estimulava ele, né? Porque aquela coisa de chamar Daniel, Daniel, de 10 vezes que eu chamava, ele olhava 3. E também da parte que eu não sabia o que era, né? Hoje, depois de estudar bastante, eu sei que seria poda neural, né? Ele batia a palma, ele fazia tchau, de repente ele parava de fazer. E daí eu ficava estimulando, ele voltava a fazer. Então, quando ele completou 2 anos, dentro de mim, eu tinha certeza. E eu já estimulava em casa. Mas aí as pessoas falavam, não, mas ele abraça, ele beija, né? Ele é carinhoso, ele olha nos olhos. Mas aí a gente começa a estudar, começa a ter informações, né? Ele olha, mas ele não fixa o olhar. Ele atende quando... Ele responde quando eu chamo, mas, assim, a cada 10 vezes que eu chamava, ele respondia 3. E eu comecei a perceber que ele falava somente as coisas do interesse dele. Então, ele falou na idade certa, mas aí eu comecei a perceber que não era uma comunicação, né? E não era uma fala funcional. Aí, acho que perto dos 2 anos, com 1 ano e 10 meses, ele começou a falar bastante, mas aí ele começou a repetir bastante fala de desenho. Foi aí que eu tive a certeza, né? Aí eu cheguei para o meu esposo e falei, olha, eu tenho certeza, você confia em mim? Aí ele falou, o que a gente precisa fazer? Eu falei, agora a gente precisa marcar o pediatra dele que vai encaminhar para neuro. Aí ele mesmo que marcou tudo. Na verdade, eu acho que eu estava esperando eu já sabia, mas eu estava esperando uma aprovação, né, uma validação da parte do meu esposo. Foi aí quando ele marcou os especialistas, né, e a gente começou com a intervenção. Acho que ele tinha 2 aninhos e uns 3 meses quando a gente começou a passar com a neuro, e ela encaminhou para as terapias, mas para investigar, né? E, a princípio, até olho, não, acho que não é. Ele interage bastante, ele dá risada, ele conversa, assim, mas a comunicação não era, né? Eu trabalho com desenvolvimento infantil, né? Com as fases do desenvolvimento infantil, que eu dou aula de natação infantil, a gente acaba comparando e falando, não, nesse momento, pelos marcos do desenvolvimento, já era para estar fazendo tal coisa, já era para estar falando.
aí vem as pessoas falam, né? Ah, cada criança tem seu tempo. E Essa aí a frase, meu gente... Deus. Isso, a gente aí discuta bastante, né? Felizmente. Mas aí eu já sabia, e eu já estimulava em casa, né? E daí, quando a equipe, né, que é multifuncional, fez a avaliação do Daniel, aí teve o diagnóstico, né, de autismo nível 1 de suporte, né? Porque ele já estava dentro das fases do desenvolvimento e de uma criança na época de 2 anos e acho que quando teve o diagnóstico ele estava com 2 anos e 8 meses, que demorou um período para elas avaliarem, né? Daí acho que mais ou menos há 1 ano, né, que quando a gente tem o diagnóstico, a gente começa a estudar, a gente começa a procurar vários caminhos, né? E daí a gente escuta intervenção precoce, preciso correr atrás, né, do prejuízo, preciso, além das terapias, preciso estimular em casa. E a gente começa a ler muita coisa, assistir muita coisa, e aba, Denver, um monte de profissional, até quando eu encontrei, eu já estudava na época também disciplina positiva, né? Daí quando eu encontrei o PAP, que foi assim, eu falo que foi assim um norte, assim, que foi, eu falei, não, esse é o caminho, que aí eu consegui ver assim tudo que eu já tinha pesquisado, tudo que eu já tinha pensado em relação à intervenção em casa para ajudar, né? Porque pelo convênio a gente tem 1 hora de fono, 1 hora de TO e 1 hora de psicóloga. E a gente vê que, não, a gente precisa de 4 horas por dia. E não cabe no nosso bolso, né? Também fica inviável ficar com a criança nas terapias e a gente percebe que para ter resultado, a gente precisa ter um caminho, assim, ter um direcionamento em casa. Daí foi que quando eu comecei a assistir os vídeos do PAP, foi numa semana do autismo, que daí a gente assistiu o primeiro vídeo, né, que tem as 24 horas para assistir, assisti o segundo. Quando terminou, eu já tinha, falei, não, é isso, encontrei o meu caminho, encontrei a minha direção, né? E daí eu conversei com meu esposo, falei, não, é tudo que eu buscava. Todos os exemplos práticos, porque eu aprendo bastante assim na prática, os vídeos muito práticos, né, os exemplos, e eu falei, não, esse é o caminho. E também associou a disciplina positiva, né, quando eu vi um vídeo que daí você falou da disciplina positiva e também dessa intervenção em casa, mas de uma forma, usando o próprio... Interesse, né, da criança. O interesse da criança, o hiperfoco da criança. Na época, acho que ele estava gostando muito da Patrulha Canina. Você citava até os exemplos da Patrulha Canina. Eu lembro. E aí eu comecei a pegar tudo, assim, atenção compartilhada, todos os exemplos, todas as atividades, e eu comecei a ter resultado. Que quando a gente começou a acompanhar pelo PAP, ele falava, né, mas não tinha a comunicação funcional. Então, ele acordava de manhã, ele queria assistir televisão, ele queria assistir a Patrulha Canina, aí ele falava, a Patrulha Canina tá com tudo. Aí eu falava, você quer assistir Patrulha Canina? E daí ele ficava repetindo, a Patrulha Canina tá com tudo. Então, hoje ele acorda, ele fala, bom dia, mamãe, quero assistir. Então, ele já tem essa comunicação funcional, né? Tem alguns momentos que ele fica no hiperfoco dele. Agora, o hiperfoco dele é Moana. Ele quer assistir várias vezes. Eu gosto. Aí ele fica repetindo as falas do desenho da Moana. Aí meu marido fez um anzol para ele do mal e ele fica com esse anzol. Só que aí ele começou a repetir muita fala da Moana. A gente deu uma cortada também. Então acho que tem que e ele tá crescendo, ele vai fazer 4 anos em setembro. Então tem novos desafios, né? Agora ele tá gritando bastante quando ele é contrariado, então a gente acabou optando por limitar um pouquinho esse hiperfoco dele, se ele tá
Se ele está respondendo bem, assim, aos comandos, daí a gente coloca um pouquinho, que tem algumas falas que são, assim, mais agressivas, que a Moana briga com o Mauin, né? E daí ele começa a brigar e bater com o Anzol. Eu falei, não, então a gente precisa também trazer esse hiperfoco, esse interesse para o lado positivo, né? Sim, então, eu lembrei que tem a parte que eles brigam mesmo, acho que na canoa. Isso. Ah, entendi. Provavelmente chamou a atenção dele por causa da entonação, né? Exatamente. A entonação, quando a gente fala com raiva, a nossa entonação muda, a nossa expressão. Tem criança que acha engraçado, às vezes os pais falam assim para mim, cara, meu filho está assistindo um vídeo, um trecho do desenho que é uma briga, ou a pessoa caiu, e aí eles dão risada, né? Então, às vezes, vai muito por conta da entonação, porque é algo diferente. E você falando, eu lembrando, porque eu só assisti uma vez. Eu escutava muita música, né, de abertura. Mas eu lembrei que tem uma parte que eles brigam mesmo. Ele estava repetindo em tom de briga também. Isso. Aí ele pega o anzol e bate na irmã, daí a irmã já fica brava, e a gente já tem que mediar aí, né? E nessa fase também a psicóloga dele está trabalhando muito as emoções, né? Falando o que é ficar bravo. Então a gente fica bravo quando a gente fica chateado quando você bate na gente. Você quer ver a mamãe chateada? Ele fala, não, quero ver feliz. Então a gente vai trabalhando isso também, mas ele está numa fase bem desafiadora. Começou a gritar bastante, mas acho que ele está crescendo e tá percebendo que ele tem voz, né? E antes a dificuldade era a gente não perceber o que ele queria porque ele não conseguia verbalizar. Agora o contrário, ele tem voz, então às vezes ele consegue, ele quer do jeito dele. Ele principalmente, né, que a gente teve uma conversa em relação à seletividade alimentar, né, que acho que é a maior dificuldade que a gente tem aqui. Então, mas agora ele fala, eu não quero papá, não quero arroz. Eca, não gosto de arroz, quero bolacha. Então, assim, ele está falando conseguindo até falar até demais, assim, querendo as vontades dele. A gente tem que agora limitar, falar que não, que precisa comer, que tem o almoço, e que tem sobremesa depois do almoço. Ele abre a geladeira, ele quer que agora é autonomia. Ele abre a geladeira, ele pega o Yakult, ele que quer furar, ele que quer colocar o suco no copo. Então, a gente deixa, mas vai também mediando, né? E daí a gente fala, sobremesa só depois que comer, o iogurte só depois que comer. Tem hora que aceita, tem hora que tem crise, né? Mas, assim, acho que as crises nesse momento são mais de comportamento. A psicóloga está ajudando bastante, né, nesse caso. Que legal, Jéssica. Você falou bastante de como era a comunicação dele antes, né? E como é que está a comunicação agora. O que foi que você percebeu assim de mais? Você já falou das expressões, que eu fico muito feliz. Até eu fiz uma live sobre Bias no sábado, que eu falo da importância da gente ensinar vocabulário emocional para as nossas crianças, para que elas possam expressar, né, o que elas estão sentindo, as necessidades, né, dela também. E lembrando que isso não quer dizer que a gente vai ceder, né? Como a Jéssica mesmo colocou, vai ter momentos que é não e os limites são necessários e a gente vai conduzir isso da melhor forma. Mas, assim, esse boom que o Daniel teve, né? O que você percebeu assim, que foi o maior ganho, assim, que quando ele fez você ficou, nossa, não sei, às vezes as mães falam, quando me chamam de mãe, quando me chamam para brincar, teve algum momento assim que foi bem marcante para você? Nossa, esse final de semana teve um momento, assim, muito, porque a gente fala da comunicação funcional, no meu caso, eu penso, assim, dele conseguir falar o que aconteceu com ele, né? Ele estava brincando em casa, acho que foi na sexta-feira, com a irmã e o primo, que tem a idade da irmã, eles têm 9 anos, a irmã e o primo. E eles estavam brincando agora ele já brinca de pega de esconde-esconde, ele consegue se esconder, ele dá risada, é bem barato. Aí eles estavam brincando, eles estavam correndo, e o primo meio que acho que prensou ele sem querer entre o primo e a mesa, e ele bateu assim o olho. Aí eu não vi, a irmã e o primo não perceberam, e ele começou a chorar, eu acalmei tudo, ele não quis mais brincar, e ficou sentadinho, quietinho. Aí eu fui perguntar o que aconteceu, aí ele falou que foi o primo que bateu nele. Aí eu falei, mas vocês não estavam correndo? Será que não foi um acidente? Aí ele falou, você não quer mais brincar? Ele, não quero mais brincar.
Aí eu tive a ideia de chamar o primo e falar, olha, vocês trombaram, foi sem querer. Aí o primo falou, desculpa, Daniel, foi sem querer. Na hora ele ficou feliz e foi brincar. Então, isso dele contar o que tinha acontecido nunca tinha acontecido antes, porque de relatar um fato acontecido. Então, isso foi inédito. E a gente pensa na escola, se acontece alguma coisa, ou qualquer outro lugar, né? Se machucou, se tem alguma coisa que não está agradando, ele chegar e conseguir contar, eu acho que foi o maior ganho até agora, assim. Ah, que lindo. Eu fico emocionada. Porque, nossa, muitos pais me perguntam isso, né? Ah, ele não conta o que fez na escola e tudo mais. E é por isso que eu sempre digo da importância da gente trabalhar a base, né? Que foi o que você fez, né? Você foi trabalhando aos poucos, utilizando o repertório que ele já tinha na época, que era muito mais ecolalia, né? A Patrulha Canina está com tudo, e você foi ampliando gradativamente o vocabulário, as frases, até chegar a esse nível dele conseguir contar, né? Relatar algo que aconteceu com ele, né? Isso é muito gratificante. E que bom que foi sexta-feira, né? Que você conseguiu compartilhar aqui pra gente na segunda-feira. E, Jéssica, assim, quando você começou a estudar e aplicar, você lembra qual foi o primeiro resultado que você teve com o PAP, quando você começou a aplicar? Eu acho que foi em relação à atenção compartilhada, ao olhar, né? Porque a gente, no dia a dia, a gente perde isso, né? A gente, na rotina, na correria, né? E eu acho que daí veio essa importância de ter o olho no olho, né? De chamar atenção, né? E eu acho que aquela dica que você pega brinquedo e põe perto do seu rosto, eu acho que foi assim a primeira coisa que eu absorvi e eu comecei. Tudo que às vezes ele não olhava, que nos vídeos que eu assisti depois, desde pequenininho, eu fazia assim, eu ficava assim, Daniel, para ele olhar. Aí depois pegar o brinquedo e pôr perto do nosso olho, né, Daniel, aí ele começou a olhar para o meu olho. Eu acho que esse foi o primeiro ganho, acho que foi o primeiro passo para a gente começar a ter essa comunicação, né? Porque comunicação não é só a fala, né? É o olhar, é o gesto, é o apontar, que ele não fazia. Ele demorou bastante para falar o sim e o não, muito. Que acho que foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Eu falava para o meu marido, falei, criança com 1 ano e meio, a primeira coisa que ela fala é não. E ele não fala não, né? E aponta, a criança aponta, fala dá, fala quero, é meu. E ele não falava isso, ele falava gol, bola, que na época o hiperfoco dele era futebol, né? Aí isso, quando eu comecei a assistir os vídeos do PAP, ele começou a apontar, ele começou a falar eu quero, é meu. E essa atenção compartilhada, esse olho no olho também, né? De eu pegar os brinquedinhos e chamar atenção perto do meu olho. Eu acho que esse foi, acho que o primeiro passo mais marcante, assim, para a nossa comunicação. Que bom. Que legal que você falou nossa comunicação, porque comunicação é isso, é troca, né? É troca. Tem crianças que falam, mas não se comunicam ainda, né? Então, elas ainda não entendem que elas podem utilizar a fala para se comunicar com o outro. É por isso que algumas pessoas confundem. Acham que a criança, mas ele fala, não precisa de fono. Ou então ele fala, não pode ser autista, né? As pessoas às vezes falam essas coisas porque não têm um conhecimento, né? De saber que são coisas diferentes. Embora a fala está dentro da comunicação, né? Que é um dos meios, né, que a gente utiliza para se comunicar, mas a gente tem que saber observar se de fato a criança está se comunicando com a gente. E é isso mesmo, é a nossa comunicação, né, a troca. E como você se sentiu? Você lembra? Não tem tanto tempo assim, né? Foi ano passado, né? Sim. Você lembra como você se sentiu? Quando ele começou a olhar mais, a compartilhar os brinquedos, as brincadeiras com você? É uma sensação difícil de falar, assim, é sentimento, né? Ele olhar no olho, ele fala, te amo, mamãe, assim, te amo, papai. A Tata, né, a Estela, a irmã, que é muito próxima, ele vem e abraça. Só que é engraçadinho o jeito dele abraçar, ele não abraça de frente, ele vem e abraça a gente de lado, né? Assim? Mas ele vem, abraça de lado, encosta assim e fala, te amo, mamãe. Isso não tem preço, né?
É difícil falar, não tem palavras para demonstrar isso, né? Eu vejo a agonia, assim, das mães que estão começando agora, que estão descobrindo agora, será que eu vou chegar nesse ponto, né? Então, assim, se eu pudesse acalmar o coração dessas mães, né? Que vai chegar lá, né? É um trabalho de formiguinha no começo, mas assim, vai chegar lá. E focando sempre na comunicação, né, Jéssica? Hoje foi o primeiro dia da Semana do Autismo, acredito que a maioria das pessoas já assistiram, né, ou vão assistir ainda, que ainda dá tempo, as aulas, e vocês vão ver que tudo isso que a Jéssica falou aqui não é milagre, né, nada disso, realmente é um trabalho diário de formiguinha. Ela tem a equipe dele também, né, além do PAP, tem uma equipe multidisciplinar, tem o trabalho dela, da Estela, né, da irmã, do marido, e, enfim, realmente é um trabalho diário, e focando, como a gente estava falando anteriormente, na comunicação, né? Trabalhando as habilidades pré-linguísticas, né, que a Jéssica falou muito bem, que primeiro ela trabalhou contato visual, atenção compartilhada, o apontar, que ele não apontava, provavelmente a imitação também, que é extremamente importante, não só para a fala, mas como para outras habilidades, né, para o aprendizado de outras habilidades também. Então, assim, isso, o caminho é esse, né? Eu costumo dizer isso, né? Que é um trabalho de formiguinha, mas é isso. Todo dia vai fazendo um pouquinho, né? Então, assim, você falou que o primeiro resultado foi esse. Você lembra, assim, mais ou menos em quanto tempo que você percebeu os resultados, assim, quando você começou a aplicar eu só quero chamar Dandan agora, porque você só chama Dandan. Quando eu penso Daniel. E eu conheço uma mãe também aqui em Aracaju, que ela é fono, e o filho dela também tem o mesmo nome, e ela chama de Dandan. Só quero chamar de Dandan. Você lembra, assim, quanto tempo, mais ou menos, você conseguiu, assim, quando você aplicou? Olha, acho que, assim, nas primeiras 2 semanas já senti essa troca de olhar, né? Uns 3 meses ele começou a falar bastante, assim, fala funcional, quando era coisa do interesse dele, né? Por exemplo, se ele queria, aí começou, acho que uns 3 meses começou a ter uma fala funcional. Aí ele falava, eu parava assim, isso é fala funcional. Ele pediu tal coisa, né? E isso da comunicação, de contar, né, de falar, que é um trabalho de formiguinha, assim, a minha preocupação também é em relação a pedir as coisas que ele quer, assim, demorou muito para ele pedir água, ele tinha sede e não pedia água, aí, assim, às vezes quando eu esquecia de dar água para ele, um dia de calor, quando eu lembrava de dar, ele tomava, tipo, 2 copos de água, você fica se sentindo a pior mãe do mundo, né, porque eles têm essa dificuldade de regular calor, frio, sede, o desfraude, né, que foi, assim, bem difícil, porque ele percebe, ele tem a percepção, ele segura o xixi, mas a autonomia de pedir, eu quero fazer xixi, a regulação, a percepção de que está com vontade de fazer xixi, a mesma percepção de que está com vontade, de que está sentindo calor, mas não tem autonomia de tirar a blusa, né? Então, assim, ele agora fala, tô com calor, quero tirar a blusa, ou então, ele nunca quer pôr blusa, né? Você tá frio, quer pôr blusa na criança, fala assim, não quero pôr blusa. Ele fala, tô com calor, né? Então, assim, e em 3 meses eu já senti essa diferença dele começar a ter essa fala funcional. E é o que a gente busca, é a autonomia, né? É a comunicação, é a autonomia. A gente pensa lá na frente, né? Na vida profissional, né? Porque a gente não tá aqui para sempre, né? Então a gente quer autonomia por conta disso, né? Para ele vencer, para ele ser autossuficiente, porque a gente tem essa preocupação, né? Que eu não vou estar aqui para sempre. Verdade. Mas você percebe que, além também, né, do PAP e tudo mais, você fez uma coisa que eu sempre ensino, você foi bem aplicada, em vários aspectos, porque você é aluna aplicada, mas em uma coisa você, seu esposo, né, e sua filha também, Estela, fizeram muito bem, que foi seguir o interesse do Dandan, né? Vocês seguiram bastante, né, os hiperfocos dele, mesmo aquelas ecolalias que no início não era com a intenção de se comunicar, vocês validaram, trouxeram para um contexto e mostraram para ele que ele poderia utilizar essas falas para se comunicar. Só que mesmo assim eu acredito que é normal, faz parte do processo. Vocês tiveram dificuldades,
quais foram as principais dificuldades, assim, na hora de você dizer, vou sentar e vou brincar com o Dandan, vou ajudá-lo na comunicação? Quais foram as principais dificuldades no dia a dia, Jéssica? Eu acho que identificar qual que é o interesse mesmo daquele momento, que por mais que a gente sabe, o hiperfoco, né? Ele já teve o hiperfoco em música e num cantor, que na época era o Gustavo Lima. Aí a gente assistia live show do Gustavo Lima o dia inteiro. Ele tinha guitarra, ele tinha chapéu, ele tinha bota, e daí a gente... E tudo, aí bebê e tal. Mas assim, às vezes ele queria... uma determinada live, né? Porque era um show que tinha muitos fogos, muitas cores. Por exemplo, a gente identificar o que ele queria, aí ele ficava nervoso, ele queria assistir, a gente não sabia o que era. Então, a gente tentava observar o que ele queria, tentava observar o que ele queria assistir, o que ele queria brincar. As brincadeiras dele era com guitarra, era show, ele colocava microfone, ele reproduzia o show do Gustavo Lima certinho. A hora que ele tocava guitarra, ele também tocava. A hora que ele tinha microfone, ele também. Aí tinha a hora que ele pegava o microfone e dava para o público, ele vinha com o microfone para mim, né? Então, assim, a gente aproveitava esse momento, né? Abaixava na altura dele, tinha um olhar, né? Assim, mas assim, identificar qual que era a brincadeira que ele queria fazer. Aí depois passou esse hiperfoco do Gustavo Lima, de vez em quando volta, né? Que agora eu comentei que está na Moana, né? A gente tenta trazer as brincadeiras, né? Tenta identificar o que ele quer, né? No caso, ele queria o anzol. Ele pegou um clipes e fez um anzol com clipes. Só que ficou perigoso, né? Porque o clipes tem ponta. Aí ele ficava andando com o anzol e todo lugar levava o anzol. Aí o pai fez. O pai fez um anzol com um pedaço de... era o fundo de uma gaveta, uma madeira. Aí ele fez. Primeiro eu fiz de papelão, mas não durou quase nada. Não durou muito. Não. Aí ele fez. Aí ele brinca com esse anzol. Então, assim, a irmã também tá brincando disso com ele. E ela brinca da brincadeira que ele quer, mas ele também brinca do que ela quer. Brinca de esconder, brinca de desenho, né? Tem as brincadeiras sensoriais que eles gostam de pintar com gelo. Então, eu faço o gelinho de sabor, ele pinta, come o gelo, é uma bagunça, né? Legal. Mas, assim, identificar mesmo qual que é a vontade dele, daquele... Não só a vontade, assim, o interesse, né? Qual é o interesse, eu acho que demora um pouquinho para a gente identificar. Hoje a gente sabe quando se ele desregula o que ele queria, ele tem bastante ritual. Então, por exemplo, eu vou para a terapia, eu abro a porta, ele que abre a porta do carro. Então, ele abre, aí ele abaixa o pino, aí ele sobe na cadeirinha, depois que ele está sentado, aí eu coloco o cinto nele, aí eu fecho a porta e ele aperta o pino. Então, assim, se eu tô com pressa, pego e coloco na cadeirinha, aí ele já grita, se joga no chão, porque eu já sei que eu tenho que me antecipar, porque tem todo esse ritual, né? Para ir no banheiro, a mesma coisa. Se ele chegar no banheiro, o vaso tá baixado, ele tem que erguer. Aí, aliás, se o vaso tá erguido, ele tem que abaixar. Ele só entra no banheiro para fazer xixi se o vaso tiver com a tampa baixada. Então, ele abaixa, aí... Ele ergue, daí ele tem todo o ritual, faz o xixi, seca, abaixa, apaga, lava a mão, apaga a luz. Então, se a gente está com pressa, a gente pula qualquer fase, também ele desregula. E antes a gente não sabia o que era. Não sabia qual foi a parte do ritual que foi quebrado, né? A gente também não sabia nem que tinha o ritual, né? Quando a gente fez, por exemplo, uma vez para ir no banheiro, ele tem que fazer sempre igual. Então, se você não consegue identificar... e ele não consegue falar o que ele desregula, começa a gritar, aí eu paro, abaixo na altura dele, ele começa a gritar, eu falo bem baixinho. Eu falo, o que você quer? Você queria lavar a mão? Você queria fechar a torneira? Se eu fechei antes dele, eu vou lá e abro a torneira, aí ele vai lá e fecha. Aí, assim, muita gente pensa, mas você não tá fazendo a vontade dele, né? Mas aí eu lembro do seriado que acho que foi você que também indicou, Atypical, né? O Sam, que ele tem os... Atypical, né?
É o Sam, que é o adolescente, né? Que tem o hiperfoco em Isso, pinguins e tal. isso. Ele também ele tem ritual também que ele segue algumas coisas. O The Good Doctor também tem o ritual certinho. Então, assim, eu fico pensando se é uma coisa que desregula ele, se eu posso fazer, se é uma coisa que está ao meu alcance, eu acho que eu vou fazer para manter ele bem, né? Eu não quero ver ele desregulado. Eu tento, que nem ele começou a adaptação na escola no início do ano, mas depois parou, agora está online, né? Ele foi acho que umas 2 semanas. Aí eu tentei antecipar para a professora, né? Tentar avisar o que antecede cada atividade. Do banheiro, eu falei que ele não queria usar o banheiro na escola, ele chegava no banheiro, tinha aqueles vasos pequenininhos de criança, 6 vasos, tudo com a tampa levantada. Ele chegava lá, baixava tudo. Então, Oh, assim, você tentando prever e olhar o que pode desregular a criança também e qual que é a dificuldade dela se comunicar. Então, quando ele está desregulado e não consegue falar, eu falo baixinho para ele, falo, o que foi? É isso? Você queria fechar a torneira? Eu queria fechar a torneira. Aí eu abro, ele vai lá e fecha. Então, são coisas que a gente está aprendendo todo mundo junto. Tem coisa que eu ainda não sei, né? Que eu ainda estou aprendendo. E a gente, como pai e mãe, a gente que acaba sendo especialista do nosso filho, né? e isso a psicóloga com certeza te ajuda, ainda vai te ajudar muito, né? Nessa parte dos rituais, porque eu costumo dizer o seguinte, que não precisa você forçar uma frustração para a criança, porque a vida por si só já apresenta inúmeras, né? Como, por Sim. exemplo, isso da escola. Né? Ele chegou na escola, o vaso era pequeno, e a escola não vai trocar todos os vasos, entendeu? Porque ele quer um vaso grande. O máximo pode baixar as tampas, porque esse dá para fazer. Mas aí você falou uma coisa muito interessante, que é a previsibilidade, né? Os imprevistos, eles acontecem, as frustrações, eles acontecem. Quando é uma coisa muito grande e que você, enquanto responsável, soube antes, você pode prever, utilizar quadro de rotina, história social, você conversar, explicar. Quer dizer que a criança não vai se desorganizar? Talvez ela se desregule, mas muitas vezes você vai evitar uma crise muito maior. Né? Então, à medida que a gente vai observando e conhecendo a nossa criança, como ela funciona, que é o que você fez e faz até hoje com seu esposo, você vai fazendo esses pequenos ajustes, entende? Eu também observava muito essa questão do ritual, e eu percebo que um grande erro das pessoas é querer quebrar o ritual, tipo, de cara. Eu vou contar uma história rapidinho. Uma vez a mãe de um ex-paciente meu, ela disse, Carla, ele sempre quer encaixar as peças na mesma ordem, são sempre as mesmas cores. E ela estava preocupada com isso, justamente por conta da inflexibilidade, né, cognitiva, né? E aí ela disse, então eu fiz o seguinte, ao invés de eu entregar primeiro o vermelho, que era a cor preferida dele, eu entreguei o azul. Só que aí ele ficou totalmente descompensado, assim, começou a chorar, começou a gritar e jogar as coisas e tudo mais. E aí eu falei para ela assim, eu costumo trabalhar dessa forma, eu vou fazendo as mudanças uma de cada vez, e bem pequenas. Eu não faço uma mudança muito brusca, porque ao invés de você mudar a primeira cor, você não só troca a última. Então você entrega na sequência e no final, ao invés de você entregar o verde, depois o azul, você troca, entrega o azul, depois o verde. Talvez ele se irrite, que ele chore, não queira continuar, mas pense comigo, você já vai estar no final. Do jeito que ela fez, ela mudou já no início, então ele não quis nem brincar, ele jogou tudo, saiu chorando e não quis fazer. Então, tudo é a forma como a gente faz, né? Não é fácil. Não estou dizendo para dizer que, não estou aqui para dizer que é fácil, não é. Mas com o tempo, com paciência, né, com estudo e prática, a gente vai aprendendo. Né? Foi bem interessante esse exemplo, né? Que era isso que eu ia te perguntar, né? Você acabou de já responder uma parte, assim, como é que você está superando, né? E superou essas dificuldades. Por exemplo, dos interesses, como foi que você superou isso? Como foi que você começou a perceber esse interesse por Gustavo Lima, Patrulha Canina? Quais foram os sinais aí que o Dandan te mostrou que você superou essa dificuldade? Eu acho que a pior, acho que foi a que durou mais tempo, foi a do Gustavo Lima, tanto que a mais velha, a Estela, não pode nem escutar o Gustavo Lima. Eu ia falar isso, acho que ela não aguenta nem tchê, 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 tchê. Não. Era no carro, era em casa, era tudo era Gustavo Lima. Então, assim, a gente
punha, né, o que ele queria, mas às vezes negociava, assiste tal coisa com a Estela, agora é a vez dela, né? Então, eles dividem o quarto, eu acho que isso é muito bom. Tem uma televisão lá no quarto, então tem a hora, o momento do desenho dela, tem o momento do desenho dele, e assim eles vão aprendendo que tem que compartilhar, tem que ceder, né? Que a gente vive junto, em comunidade. E para ela foi, acho que mais difícil essa parte aí do Gustavo Lima, mas às vezes quando a gente precisava fazer alguma coisa assim, eu dei aula na pandemia em casa, aqui que nem eu, no mesmo lugar que eu estou aqui com o computador, eu estava com os meus alunos e eu precisava que ele, por exemplo, ficasse mais quietinho, então eu punha no outro quarto show do Gustavo Lima e vinha dar aula, né? Aí chegava em outros momentos que eu estava com ele, então daí eu não punha, que daí eu ia fazer outra coisa, eu fazia os exemplos das atividades que eu aprendi no PAP, no grupo também, que, nossa, o grupo é sensacional, a gente tem uma troca, né, põe vídeo, põe várias atividades, eu aprendi muitos estímulos com material reciclável, com coisa tipo caseira que a gente faz em casa. Eu tinha uma atividade que a gente fazia com a caixinha aquela bandejinha de ovo que eu aprendi. Então, assim, quando que eu não precisava estar trabalhando, eu ia fazendo outras coisas, pensando na estimulação dos dois, fazia circuito no quintal também, brincava, então tirava ele desse hiperfoco do Gustavo Lima. Mas aí, quando a gente ficava dentro de casa, aí ele pedia, né? E a gente trancado em casa, sem poder sair por muito tempo, né? Aí a gente acabava assistindo bastante. Depois, acho que do Gustavo Lima foi bastante a Patrulha Canina, mas aí facilitou porque a Estela gosta da Patrulha Canina, ela assistia junto. Aí, assim, todo mundo dava aniversário, ele ganhava os cachorrinhos de presente, roupa, tudo. Aí teve uma camiseta que até não serve mais, mas ele só queria pôr essa camiseta. Então, eu tomava banho, punha essa camiseta, sujava, tinha que já lavar, e ele já queria pôr de novo. Porque era da Patrulha Canina. Porque era da Patrulha Canina, E assim, os brinquedinhos, né? Tinha tipo, como se fosse um Kinder Ovo da Patrulha Canina, que vinha os filhotes também. A gente comprava, ele abria as surpresas, também ele ficava andando, que eles gostam, né? De ficar andando com coisas pequenas, aí é para todo lugar. Aí perde também, de todo um trabalho para procurar. A gente, às vezes, que por sorte que vem no ovo, né? Então, ele perdeu o Chase, aí perdeu o chapéu do Chase, todo mundo tinha que procurar. Então, assim, são fases, assim, tem momentos difíceis, mas tem alguns momentos que também facilitam. A gente tem o bonequinho do Ryder, daí, vai dar comida pro Ryder, vai brincar, vai fazer o Ryder dormir, vamos contar a história pro Ryder. Então, daí entra nessa parte, né, que também aprendi... não é o faz de conta, como que é o nome que você brincar fala? Simbólico, o brincar simbólico. Isso, brincar simbólico. Então, a gente acaba trazendo esse hiperfoco para o lado positivo, né? Mas cada fase vai mudando. Verdade. Você falou, eu lembrei. Eu achava que era o Gustavo Lima, mas não foi, não. É porque eu já vi essa história tem muito tempo. Teve um autista que tinha hiperfoco em... Ai, meu Deus, agora fugiu da memória. Luan Santana. Ele tinha hiperfoco em Luan Santana. Aí ele gostava muito, a mãe sempre colocava, né, para tocar, quando levava para as terapias, ele escutava muito em casa. E aí, repare, ele não falava praticamente nada. Tinha algumas ecoralias, mas ele cantava as músicas do Luan Santana. E aí parece que a mãe fez um vídeo, colocou no Instagram, e o Luan Santana viu e respondeu, ele ficou super feliz e tal. Aí você falou, eu pensei que era Gustavo Lima, mas eu fui lá na memória e eu lembrei, era o Luan Santana. Mas eu não sabia desse hiperfoco do Dandan, não. Acho que quando eu te conheci, era na parte da Patrulha Canina já. Que foi quando a gente fez a consultoria no início do ano, e você falou da Patrulha Canina, eu não sabia do Gustavo Lima, não. Ô, Jéssica, assim, você contou um pouco como foi o diagnóstico do Dandan, como foi que você me conheceu. Eu gostaria que você falasse, assim, por que você decidiu dar um voto de confiança em mim e entrar no PAP, né, entrar na turma do PAP. Foi no momento, né, de pandemia, ele estava já nas terapias, mas ficava naquele momento, fase
fase vermelha, para, e daí eu me vi e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Também se escuta, ele estava próximo dos 3 anos, intervenção precoce, eu preciso me mexer nesse momento, né, que a gente precisa estimular bastante em casa, e eu falei, eu preciso aprender para aplicar em casa, e foi daí que eu conheci, falei, não, esse é o caminho. A gente estava fazendo as terapias, mas parava, voltava, e falei, não, agora eu preciso estimular em casa para não perder esse tempo, né? Ele próximo de fazer os 3 anos, eu preciso intensificar. E daí foi, acho que, fora isso, como eu falei, eu estava estudando bastante, mas aí deu certo de chamar minha atenção, né, pelos exemplos práticos que você dá nos vídeos, e também por conta de você também falar sobre a disciplina positiva. Então, foi tudo uma mistura, né? O momento que a gente estava em casa, também os exemplos práticos que eu funciono mais com exemplo prático, não vem com texto para eu ler, com livro para eu ler, eu quero assistir vídeo e pôr em prática o que eu aprendi no vídeo, que eu funciono assim. E daí deu certo, falei, não, é tudo que eu estou buscando, e foi num momento essencial, assim, foi essencial, foi acho que o que ajudou em todos os sentidos, até na parte de aceitação, assim, quando você conhece, quando você começa a dominar um pouco mais o assunto, até para você falar para as outras pessoas, que tem sempre, né, as pessoas que falam, não, né, mas é tão inteligente, nossa, mas é tão bonito. Nem parece autista, né, aquelas frases. Exatamente. Então, quando você já tem um conhecimento e domina o assunto, você até tem uma aceitação, uma percepção diferente. Falar, não, tá, é autista, e daí? Agora eu vou correr atrás do que eu preciso para tentar deixar facilitar, né, as atividades diárias, para facilitar o convívio com as pessoas, a socialização, a comunicação, né? E quando a gente se empodera de conhecimento, a gente transmite isso para as pessoas que estão ao nosso redor, e a aceitação é muito melhor da família. Não, ela fala isso com convicção, ela domina, então é isso mesmo. Então ninguém vai questionar, né, todas as fases que a gente está passando. Eu passei muita dificuldade em relação à seletividade alimentar, porque você chegar assim perto na casa das pessoas e falar, ele não come isso. Ou então a pessoa olha o prato, a pessoa faz com carinho, olha o prato, né? Então eu falo, nossa, isso é falta de educação, você não deu educação para essa criança. Ou então frescura, né, Jéssica? Ou então frescura, né? Frescura. Então, quando você tem o conhecimento, você sabe que não é frescura, que é seletividade alimentar, você fala, não, tem a questão de não tolerar. A minha mais velha, ela não tolera cebola no arroz, por exemplo, ela não vai comer, se ela acha um pedacinho, ela não vai tirar no cantinho, ela não come. Então, assim, eu cheguei a almoçar na casa, assim, das avós, eu dava almoço para as crianças, e aí eu e meu marido almoçar na casa dos avós, ou então eu levava a comida deles, né? Agora não, já preparam do jeito que eles gostam, ou então o que eles comem, porque eles são bem restritos. O Daniel, principalmente, ele come só coisas brancas, o macarrão branco, sem molho, o arroz branco, o franguinho mais clarinho, assim, tudo mais puxado para o amarelo. Então, se fizer uma lasanha, ele não vai comer. Então, as pessoas não que aceitam, elas compreendem, né, melhor, elas entendem que não é malcriação, não é frescura, é questão de não tolerar mesmo, né? Sim.
E quando você, assim, decidiu comprar, você achou que não ia ter tempo para aplicar, ou que você não fosse conseguir aplicar as estratégias? Porque você estava num período também bem complicado, né? Dando aula online. Eu não sei se você já tinha essa experiência, porque teve muita gente que precisou se adaptar 100% no trabalho por conta dessa modificação, né? É, mas assim, aí fica complicado, né? Talvez você pudesse pensar que não. Talvez você pensou que não fosse conseguir, não sei. Ou não, não foi um problema para você isso? É desafiador no início, mas a gente acaba encontrando, né? Eu no celular, assistia no celular com fone de ouvido, depois que ele dormia. Às vezes, tipo, ia para a cama, dormia, ia para a cama e não dormia, ficava escutando umas 2, 3 aulas antes de dormir. Nas terapias também, né? Eu levava o fone e enquanto ele estava com a terapeuta, eu ficava escutando também, dava para escutar umas 2, 3 aulas também. Às vezes ele fazia fono junto com a TO e saía da fono e já ia direto para a TO. Aí era um momento que eu também conseguia assistir bastante, né? E também quando ele estava na terapia, terminava a terapia, elas vinham dar um feedback, tudo, e acabava ajudando, né? Nessa troca com as terapeutas também, porque aí eu também perguntava como que eu podia contribuir com o que ele estava aprendendo em casa, ou então eu passava o que eu já estava fazendo em casa e conseguia montar, tipo, uma equipe, elas e eu dando continuidade em casa, né? Ótimo, porque o objetivo é esse, né? Parceria, né? Sim. As terapias, a família, a escola também, que muitas crianças ficaram, estão até hoje sem escola, né? Mas é isso mesmo, a gente vai buscando o pouco tempo que tem, né? Seja esperando na terapia. Teve uma aluna minha que disse que ia escutando no ônibus para o trabalho, morrendo de medo de ser assaltada, mas ela botava o fone e ia escutando, que era o tempo que ela tinha. Mas assim, Jéssica, se você pudesse deixar uma mensagem para os pais, principalmente os pais que estão no início dessa jornada, né? Tem muitos pais aqui que ainda estão na fase da suspeita, não tem um diagnóstico de fato. E muitas pessoas às vezes acham que precisam esperar o diagnóstico para só então intervir, para trabalhar as dificuldades da criança. O que é que você poderia deixar de mensagem? Você falou várias coisas aqui, compartilhou vários aprendizados, mas uma mensagem assim final, né, para fechar com chave de ouro, como dizem. Eu acho que é o que eu até já falei, em questão de conhecimento, de você entender o que, aonde você pode contribuir, porque ajudou em vários sentidos, não só as aulas que eu assistia, mas também as lives. Eu aprendi muito quando você tem um quadro seu que é entrevistando um adulto autista. Eu aprendi autista. Isso, eu adoro. Eu aprendi muito, porque você, escutando, dá voz para eles, você escutando, você acaba aprendendo, entendendo, como eu falei, em relação a... Eu acho que não foi da estereotipia que eu falei, foi do ritual, né? Então, assim, você vai interromper um ritual, vai desregular. Então, o autista adulto, ele fala sobre isso. Eu aprendi muito, que além da sua live, eu comecei a seguir as pessoas que você entrevistou na live e aprendi muita coisa. Então, acho que o conhecimento, nesse momento, é o que vai ajudar em todos os sentidos. Vai ajudar na aceitação, vai ajudar no dia a dia, que você compreendendo o seu filho, você vai cada vez ficando menos desafiador. Você começa a entender a comunicação da forma dele, começa a entender que ele funciona de um jeito diferente. Você aprendendo esse jeito diferente, você vai ter mais resultado. Então, acho que o conhecimento tudo que você vai aprender, não só para aplicar com a criança, mas para você mesmo, para você aceitar, para você pôr em prática e
e também acalmar o seu coração pensando no futuro, que nem eu acompanhando esses adultos autistas, eu penso no futuro, numa profissão, que a gente, como mãe de autista, a gente tem medo de tudo, né? Assim, eu, semana passada, graças a Deus, eu tomei a vacina, que eu sou profissional de educação física, e aqui na minha cidade liberou para mais de 30 anos profissional de educação física, e eu tomei a vacina. Aí eu pensei, que bom que eu tô vacinada, porque a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de deixar a criança aqui, e quem vai cuidar? Quem vai levar na terapia? Quem vai prover um futuro digno, né? Então, a gente tem medo de tudo. Então, o conhecimento para você aprender e até acalmar seu coração em relação ao futuro, em relação a como vai ser na escola, como vai ser na vida adulta. Então, quanto mais você aprende, eu acho que mais você aceita e mais você vai ajudar o seu filho. Eu acho que conhecimento é sempre muito válido. O conhecimento é libertador mesmo. Eu sou muito grata a esse quadro, né? Eu não sei se você assistiu o último, que foi em maio, com a Luciana Mendonça, sobre diagnóstico tardio. A Luciana é minha amiga, ela é daqui de Aracaju. A gente ainda não se conhece pessoalmente por causa da pandemia. A gente se conheceu durante a pandemia e a gente se fala muito, mas a gente não se conhece presencialmente ainda. E graças a ela e outros autistas também que eu entrevistei, eu pude descobrir o diagnóstico do meu esposo, né? Então, Wesley começou a terapia por indicação do Luciana. Ela indicou a psiquiatra dela em julho do ano passado, ele recebeu o diagnóstico, aí ela indicou a psicóloga, que é uma amiga dela, né? Aí ele começou, vai fazer um mês agora, essa semana, e graças a Deus as coisas estão se ajustando aqui em casa, que muitas coisas eu não sabia que era por causa do autismo, eu achava que era só por conta do diagnóstico de TDAH, né, que ele tem desde a infância. Mas hoje eu já entendo que as crises que eu achava que era da impulsividade, do TDAH, na verdade eram do autismo. E até questões sensoriais, que ele achava que não, mas ele começou a observar os rituais também, que ele achava que não tinha, né? Porque no início teve um processo também de não aceitação por parte dele. E aí depois ele começou a se observar melhor e começou a ver que realmente tinha muitas questões, né? Rituais, sensoriais, comportamentais, de interação e tudo mais. Conversa muito, mais os interesses dele. Eu brinco com ele que a gente só casou porque a gente tem interesses em comum. E aí a gente conversa das coisas que ele gosta e que eu gosto também. Principalmente viagem, é o que a gente mais conversa. Porque é algo que os dois gostam muito. Mas é isso, a gente vai se ajustando, a gente vai aprendendo. Eu vou te indicar uma outra série, mas assim, fique tranquila, não quero que você e os demais assistam com medo. É uma série sobre relacionamentos amorosos na vida adulta dos autistas, que se chama Amor no Espectro. Já assistiu? Eu assisti alguns episódios, não assisti tudo ainda. Eu já assisti, é bem legal. Tem na Netflix, Amor no Espectro. Então, assim, pelo que eu percebi, além muitos dos participantes, né, eles são autistas mesmo, não são autores, e eles receberam, a maioria, o diagnóstico já na vida adulta. Então, não tiveram as intervenções e tal. Que nem meu esposo, né? Foi começar a fazer terapia agora, né? Vai fazer 29 anos agora em agosto. Mas até, alguns também, eu lembro que uns, dois, eu só recordo desses dois, começaram cedo. Mas é legal até para a gente identificar as dificuldades que eles tiveram, mesmo a gente tendo 100% de certeza que um autista não é igual ao outro, mas eu sou do tipo de pessoa, como você, que aprende muito com o outro, com os exemplos, né? Com as experiências do outro. Então, assim, é fenomenal aquela série, eu gostei muito. Por isso que eu falei, né? Não assista com medo, porque às vezes a pessoa começa a assistir e vai achar, meu filho nunca vai trabalhar, meu filho nunca vai casar, meu filho nunca, né? Então, é só para a gente entender mesmo, e é bem legal. Depois você assista, que você vai gostar. Eu já assisti, eu recomendo ela, o Amor no Espectro. A primeira que eu assisti foi a Atypical. E assisti Amor no Espectro, e também tem um documentário no YouTube chamado Estimados Autistas. Já assistiu? Estimados Autistas? É bem legal também. Eu acho que eu assisti, sim, em alguns episódios também. Eu já assisti tanta coisa que quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender, né? Às vezes você não lembra pelo nome, né? Assistiu e não lembra pelo nome. O que eu assisti que eu gostei bastante, como eu falei, eu prefiro vídeo, né? Eu tentei ler o livro da Temple, mas não consegui.
Eu queria assistir o filme da Tempo. Eu assisti só um pedaço que eu achei no YouTube, mas eu não encontro esse filme. É porque não tem na Netflix, só tem na HBO, que é a concorrente. Eu não tenho HBO, eu tenho Netflix, aí eu assino a Amazon e a Disney. Mas eu não tenho, por exemplo, The Good Doctor, eu não assisti, porque é Globoplay, eu não tenho Globoplay. E não tenho HBO também. Mas acho que dá para alugar, né, Wesley? Tem como alugar o filme da Temple? O Wesley tá procurando, o Wesley é rápido, viu? Outro hiperfoco de Wesley, tecnologia. Porque eu não entendo nada disso aqui. Se não fosse ele, isso aqui, nada aconteceria. Diga, Wesley, o que é? O Wesley disse que parece que tem na Amazon. Depois eu te falo no WhatsApp, viu? Mas é lindo o filme, eu já assisti. É muito bom mesmo. Você vai gostar. E os demais também, super indico. Muito, muito obrigada, foi ótimo. Sempre bom conversar com você. Esse é nosso segundo bate-papo. Espero que tenhamos outras oportunidades em breve, quando tudo isso passar. Você é de São Paulo? Ou É interior de São Paulo, chama Jundiaí, é 40 minutos de São Paulo. Fica entre São Paulo e Campinas. A gente está no meio de São Paulo e Campinas. Fica perto de Jandira? Não. É porque eu tenho uma aluna de Jandira. Ela entrou na turma passada. Mas aí, quando eu for para São Paulo, eu aviso. Tem um aluno de Campinas também, a gente marcou um encontro aí. De Jandira, Jundiaí, Campinas, São Bernardo do Campo, tem alunos aí nessas cidades. Estou no meio. 30 minutos de Campinas, 40 minutos de São Paulo. Eu fico legal. muito grata de poder contribuir, participar. Eu sou muito grata por ter te conhecido, ter essa oportunidade de até poder conversar, ter essa troca, né? É só gratidão mesmo que eu tenho e que Deus abençoe esse seu lindo caminho, esse seu lindo dom de passar esse conhecimento, de ajudar, né? Ajudar os pais, porque com esse seu dom você consegue atingir muito mais criança, porque você ajudando os pais, você acaba contribuindo para essas crianças. Então, parabéns pelo seu trabalho, eu sou muito grata e obrigada pela oportunidade. Obrigada mesmo. Eu não vou dizer que é fácil, às vezes dá vontade de desistir por inúmeros motivos, né? Principalmente por causa das minhas questões emocionais, mas eu sempre digo que as crianças, para mim, elas são o futuro da humanidade, a minha esperança ainda na humanidade, então eu não desisto das crianças jamais. E eu consigo atingir, como você falou, as crianças por meio das famílias, né? Então, muito, muito obrigada. Eu vou agora, a Jéssica vai ter que sair, que agora quem vai entrar, os seguidores vão entrar para a gente conversar também, para tirar dúvidas. E é isso, a gente se vê, espero que depois que tudo isso passar, a gente se encontre pessoalmente para conhecer o Dandan, a Estela, sua família, né, seu esposo e você também. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Boa noite, tudo de bom, tchau, tchau. Tudo de bom, Deus abençoe sua família. Tchau. Amém. Amém. Tchau.